Vamos a comenzar, amigos, esta entrega de Valor Agregado contactándonos con Brasil. Vamos a recibir al director presidente de Grupo Marfrig, doctor Miguel Gularte. Vamos a hablar del mercado internacional de la carne, de la actual situación en este último trimestre de 2020 y de las perspectivas de cara a 2021. Pero en primer lugar, doctor Miguel Gularte, la prestigiosa revista empresarial brasileña Dinero realiza una evaluación de las 1000 mejores empresas de Brasil, y dentro de lo que es el rubro frigorífico, Marfrig está siendo reconocida por parte de esta revista como la mejor empresa frigorífica. Arranquemos por este tema. Bueno, las felicitaciones y qué significa esto para la compañía. Buenos días. Buen día, Martín. Saludos a ti y a tu audiencia. Sí, Martín, nos tenemos mucho orgullo de eso. Agradecemos a todos nuestros colaboradores en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Estados Unidos. Marfrig foi elegida na categoria frigorífico no caso de Brasil e no caso de governança também como uma empresa global, e foi elegida a empresa de lenho em Brasil entre todas as empresas participantes. Ou seja, esse é reconhecimento de nosso trabalho e é reconhecimento muito especial que vem em momento muito desafiador, que foi o momento que vivimos todos nós outros, empresas e pessoas, no ano 2020. Bien, bien. Doctor Gularte, nuevamente felicitaciones por este reconocimiento. Entrando en lo que es hoy el mercado, hemos observado en estas últimas semanas el precio del ganado en Brasil viene subiendo, aquí en Uruguay hemos tenido una corrección a la baja, China sigue siendo nuestro principal destino para los países del Mercosur que tienen operativa con China como el principal comprador. ¿Cómo está el escenario en este sentido, teniendo en cuenta, bueno, esto que recién le mencionaba, la suba del precio de la hacienda, sobre todo en Brasil? Mira, Martín, essa é uma pergunta muito interessante, porque o aspecto de preço aqui em Brasil que estamos vivendo nesse momento, ele se restringe a uma situação muito particular de Brasil. O Brasil teve problema climático de chuvas em volume menor que o previsto, isso retrasou toda a saída de ganado a campo, não? E depois o encierre de ganado também generou um encierro um pouco menor em momento inicial, que depois se compensou, e nós estamos vendo esse encierre agora recém começar a colocar os animais no mercado. Isso que nós vimos em Brasil foi uma suba de preço generada por um aspecto climático que bajou a oferta, não? Tivemos uma demanda maior que a oferta, isso gerou um aumento de preço. Também é uma coisa muito importante, o produtor capitalizado em Brasil, não? Dólar que trajo muitos ingressos ao agrobusiness em Brasil, então isso genera a capacidade de retenção e também abate um pouco mais tipo de hembras, não? Um pouco de retenção natural que já era esperado. Isso aí, lejos de ser um movimento constante, é um movimento pontual e natural, um pouco mais incrementado do que nós suponíamos, pero perfeitamente previsível. Quanto à China, Brasil exportou muita carne para a China, não? China tinha uma demanda reprimida que quando a pandemia por allá bajou seus níveis, China voltou ao mercado. Isso generou num primeiro momento, eu te diria já por março, abril, uma demanda incremental de China. China mostrou um comportamento muito constante. China estava fora do mercado, voltou ao mercado, as ofertas aconteceram, os preços subiram, a China se satisfez de suas necessidades, voltou a parar suas compras e agora nós vemos de novo China lentamente equilibrar sua demanda frente à oferta existente. Ou seja, não se espera nesse momento em China picos de preço como vimos no ano passado e na verdade não lo estamos vendo nesse momento, não? Então, China, que é o fiel de la balança não só para o Brasil, mas para toda a Sudamérica, está com um processo de compras bastante equilibrado, sem demanda exagerada e sem grandes movimentos de preço. Claro. E não se espera que existam, por lo menos, de acá a final del año. Claro. Doctor Miguel Gularte, y esta suba del precio de la hacienda, por las razones que recién usted explicaba, ¿han generado que el exportador brasileño a la hora de vender a China tenga que aumentar también los precios o se posicione de una manera distinta a la hora de vender en China teniendo en cuenta la suba de la materia prima?
Martín, na verdade, houve um intento de suba por parte dos exportadores, pero não se concretou na prática, né? Nós vimos um leve aumento de preços há uns 25, 20 dias atrás, depois voltou a sua causa normal, não houve concreção de preços muito arriba de lo que se venía praticando. Claro. Hoy la situación entonces con China está corriente, quizás lo más complejo aparezca por el lado de Europa teniendo en cuenta los rebrotes de casos de coronavirus. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo essa semana em particular, que começou ayer, estamos vivendo uma situação onde os compradores europeus estão muito cautelosos, tomando posições de muito curto prazo, sem muita expectativa de compras para a Navidad. É importante destacar, não, Martim, que nós sempre, quando termina outubro e na primeira quinzena de novembro, nós fazemos a safra de Navidad na Europa, ou seja, os países de Sudamérica, Argentina, Uruguai e Brasil, vendem seus cortes nobres, lomo, bife e quadril, os chamados champagnois, à Europa para os consumos de fim de ano. E isso sempre genera uma demanda que é importante para esse momento do ano, e o que nós estamos vendo nesse momento é muito cuidado de los importadores em comprar estritamente o que têm certeza que vão vender. Claro que muitos desses produtos vão a supermercados e, é verdade, vão seguir sendo consumidos, mas muitos desses produtos também vão a restaurantes que possivelmente tenham que fazer algum processo de lockdown que uno não sabe precisar por quanto tempo será. Doctor Miguel Gularte, y si miramos un poco el largo plazo, ya posicionándonos en 2021, naturalmente que es todo muy particular y muy volátil por todo este fenómeno del coronavirus, ¿qué panorama visualiza Marfrig para el negocio de la carne? Y nosotros vemos el año 2021 como un año donde nuestras virtudes tienen que seguir siendo mejoradas, ¿entendés? Las empresas tienen que tener mejor productividad, mejores costos, mais competitividade, melhor qualidade, não? Os mercados vão seguir demandando, uno não tem condições de prever como a pandemia ou a vacuna podem incidir no ano 2021, mas eu creio que seria de esperar que tenhamos um cenário mais previsível do que foi o ano 2020, porque na verdade, Martim, nadie poderia suponer que íbamos a estar viviendo essa situação que vivimos o ano todo, não? Com brotes de coronavírus em diferentes geografias, ¿no? E com o desafio de manter a operação e cuidar das pessoas. Claro. Eu creio que isso vai seguir sendo a tônica, pelo menos no primeiro semestre de 2021, ¿no? E o que nós temos que fazer, de nossa parte, estamos dispostos a fazer, é cuidar de nossa operação e de nossas pessoas. Claro. Doctor Miguel Gularte, y en este sentido, China sigue siendo, o va a seguir siendo, como lo es hasta ahora, el jugador más importante para la producción, va a seguir siendo el principal destino para la exportación de carne del Mercosur. Ninguna duda de eso va a ser así. China es el país importador por naturaleza, ¿no? Y una cosa muy importante también, Martín, aprovechando tu pregunta, es que nosotros vemos que el dólar va a seguir siendo una moneda apreciada frente a las monedas locales, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener la exportación como un camino importante, mesmo en un país como Brasil, donde aún el mercado interno es mayor en volumen que la exportación. Pero las empresas que tengan habilitación, que tengan posibilidad de exportar, van a seguir haciendo por un tema financeiro, monetário de resultado, e China, sem dúvida nenhuma, vai seguir liderando o processo de importação. Claro. Miguel, aquí en Uruguay hay un tema que es la cuota 481, que ahora va a tener una reducción nueva a partir del 1 de enero, a partir del acuerdo Europa-Estados Unidos. En China, ¿qué prevé Marfrig con respecto a lo que pueden ser opciones de mercado, digamos, para esa carne de alta calidad, con respecto a lo que pueden ser las posibilidades alternativas a lo que es hoy la cuota 481 ante la reducción de este volumen? Martín, eu não vou falar especificamente da cota 481, mas te vou fazer um comentário que também serve para a cota 481. Nós vimos em China um processo que era previsível. Ou seja, tu viste desde o ano 2018 uma migração do campo à cidade, um incremento na renda das famílias, e quando tu sofres uma situação como essa, há um direcionamento hacia o consumo de carne vacuna.
¿no? Por otro lado, tuvimos también el tema de la febre suina en China, que hizo con que la balanza de importaciones de China, de importar 600.000 toneladas, ese año pasado importó 1.600.000 toneladas, ¿no? Eso va a seguir ocurriendo, ¿no? Siempre que tú ingresas en un mercado que se occidentaliza, que incrementa su consumo per cápita de uma determinada proteína, no caso da carne vacuna, é menos de 5 quilos habitante per capita ano de consumo, ou seja, é um espaço muito grande para crescer. É natural que à medida que isso ocorra, tu tenhas nichos de mercado, não? E nichos de mercado de consumo de carne de melhor qualidade. E gente com condições econômicas de fazer esse consumo e de buscar essa proteína. Então, eu creio que China, o grande desafio que vamos ter nós acá de Sudamérica é encontrar esses nichos de mercado, desarrollar esses nichos de mercado, trabalhar esses nichos de mercado, porque seguramente vão ser importantes em nosso futuro. Claro. Miguel, la última consulta. Aquí en Uruguay se habla desde el Poder Ejecutivo, que asumió el 1 de marzo, de la intención de mejorar el acceso, por ejemplo, desde el punto de vista arancelario. Hoy desde Marfrig, desde digamos la dirección de la empresa multinacional, ¿cómo se ve hoy a Uruguay? Mira, Martín, Uruguay es muy importante en la operación de Marfrig. Nosotros somos líderes en exportación y en faena del país. Vamos a seguir investindo en Uruguay en términos de CAPEX, de dejar nuestra operación más eficiente, con mejores equipamientos. Es una decisión tomada por Marfrig. Nosotros queremos seguir manteniendo nuestro liderazgo en ese país. Uruguay tiene condiciones de producción, de calidad que son importantes en una empresa como Marfrig, ¿no? Es un país donde tenemos calidades de ganado, tenemos calidades de producto, tenemos calidad sanitaria y reconocimiento internacional. Eso va a seguir ocurriendo. Uruguay es parte importante de nuestra operación. Vamos a seguir invirtiendo en Uruguay. Nosotros vemos el tema arancelario como un tema de América do Sul. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos mantenido reuniones con el gobierno brasileño, por ejemplo, ¿no? Porque para nosotros el gobierno brasileño hizo un trabajo muy bueno de apertura de mercado a través de la ministra Tereza Cristina. Esse trabalho é evidente. O Brasil conseguiu habilitar vários mercados a los cuales não chegava antes, e agora a grande tarefa que temos é conseguir chegar nesses mercados com tarifas competitivas. Nós, para competir com a Austrália, com Nova Zelândia e com outros países exportadores, temos que ter desde Sudamérica uma condição de impostos mais adequados, não? E eu creio que esse é o grande desafio. Outro desafio também que há que seguir melhorando, e no caso do Brasil principalmente, é termos de protocolo sanitário. Por exemplo, hoje tu tens China sendo o maior importador de carne de Brasil, pero tu chegas com a carne brasileira sem o protocolo de carne com hueso, de menudências. Então, todo esse é um processo que há que negociar, há que melhorar. Há também uma limitação de número de fábricas habilitadas, também há que fazer todo um trabalho de adequar fábricas para chegar a los mercados. Ou seja, há muito trabalho por fazer. Por suerte, nós temos muitas ganas de fazer. Claro. Doctor Miguel Gularte, director presidente del Grupo Marfrig, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto hablar contigo. Saludos a ti y a tu audiencia, Martín.